Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, os versos de 1 a 6. E hoje nós trataremos da segunda parte do nosso texto, que trata sobre como as mulheres cristãs podem glorificar a Cristo nos seus lares, santificar seus relacionamentos, levar o Evangelho aos seus esposos, quando estes, porventura, não são crentes ou possuem talvez algum comportamento hostil. Como é então que as irmãs devem se portar nestes casos? Então, 1 de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 6, e eu farei a leitura, os irmãos acompanharão a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim então o texto: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, dá-nos Tua bênção para que possamos ouvir Tua santa voz, que o Teu Espírito maravilhoso dê-nos Tua graça bendita, a fim de podermos ouvir e que nossos corações sejam transformados, sejam consolados, sejam também admoestados, segundo a Tua santa vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. De certa forma, dá a Tua bênção então, desta forma dá-nos Tua bênção, a fim de edificar a Tua igreja e torná-la cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, também dá-me Tua graça, a fim de que as minhas falhas e meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente exalte o Teu Filho e abençoe a Tua igreja, falando-nos de Tua parte. Essa é a nossa súplica com gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, domingo passado eu tratei sobre esse assunto e, a princípio, eu expus que o método de Deus para tratar destas questões, ou desse assunto específico de mulheres cristãs que haviam se convertido depois do casamento, já que a Bíblia não autoriza e não ratifica o casamento misto, então como é que essas irmãs iriam viver nesse relacionamento? Já que a Bíblia estabelece um padrão para o homem, de que ele tem que ser como o Senhor Jesus, tem que amar a esposa sacrificialmente, tem que ser o pastor da sua casa. Então como é que, nesses casos, como é que as irmãs procederiam, já que seus maridos não são crentes, não possuem então a palavra, não obedecem a palavra, não têm então a habitação do Espírito. Então, eu trabalhei a princípio mostrando que a submissão, ela é o método divino para estabelecer os lares, tanto dos casais que servem ao Senhor, como no caso de um casal misto, onde a esposa é cristã e o marido não. Então, nós vimos
tanto no livro de Provérbios, quanto no livro dos Salmos, quanto na carta aos Efésios, que o princípio da submissão, a ordem para a submissão, ela foi estabelecida como sendo esse meio edificador e santificador. Então é o instrumento que santifica e edifica o lar, não é? Tanto no caso de casais crentes, quanto no caso de uma das partes, e aí nesse caso da submissão tem que ser a parte masculina, não é crente, né? Então nós vimos isso. E aí eu apresentei 3 razões por que a submissão ela é esse instrumento para a santificação, né? Os irmãos devem lembrar que eu apresentei as razões para isso, né? Então eu disse que a submissão é a maneira de edificar o lar, mostrando o texto lá de Efésios 5:21, que submissão é fruto do Espírito, né? Então, à medida que as mulheres crescem em suas devoções ao Senhor, em sua devoção ao Senhor e no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, automaticamente elas crescem também no convívio com o Espírito Santo e o fruto do Espírito se manifesta nelas. E uma das formas, né, uma das partes desse fruto é a submissão. Vimos também que a submissão é a maneira divina de edificar o lar, porque aí eu mostrei também em Efésios, capítulo 5, os versos de 22 a 24, que é a maneira como a igreja se comporta para com Cristo. A igreja se comporta no seu relacionamento com Cristo de um modo respeitoso, submisso. Ela se entrega à autoridade, ao governo de Cristo. Cristo é o seu cabeça, é o seu marido. Então, a submissão da mulher, ela está atrelada à submissão da igreja. E também mostrei que a submissão é a maneira divina para a edificação do lar, porque nestes casos, quando os maridos não ouvem a palavra, então não adianta as mulheres quererem ensinar a eles a forma bíblica. Elas precisam viver a forma bíblica, apresentar isso de forma personalizada no seu comportamento, porque era dessa forma que elas iriam quebrantar seus corações para que a palavra pudesse, então, ser falada dentro de casa e o Espírito pudesse, encontrando ocasião, agir no coração dos homens, né? Então, por essas razões, a submissão é esse antídoto ou esse instrumento santificador que as mulheres devem proceder para com seus esposos, tanto crentes, mas olhando o princípio do texto, aqui a ordem do texto, para aqueles que não são crentes, os maridos não crentes. Bom, mas aí eu quero tratar da segunda parte. E a segunda parte, então, vai trabalhar sobre um aspecto. Nós vimos que submissão é uma entrega voluntária em amor à direção, autoridade e governo do marido. Porém, nestes casos, os maridos são descrentes. Então, como é que funciona o governo, a direção e a guia deles? Já que eles não obedecem à palavra e então, automaticamente, não podem guiar suas esposas espiritualmente pela palavra de Deus para servir ao Senhor. Então, eu vou mostrar como as mulheres se comportarão em submissão aos seus maridos descrentes hoje, exatamente ligado ao que foi dito anteriormente, mas como elas devem se submeter a estes homens em amor e fé, mesmo sabendo que eles não podem dirigi-las espiritualmente. Então, como é que elas vão se colocar, se comportar com esses homens? Como é que elas vão glorificar a Cristo nesse relacionamento matrimonial, se eles não podem guiá-las, não é? Porque aí, lembrem-se, eu falei que há uma diferença entre um marido crente e um descrente, né? No caso do crente, ele vai guiar a sua mulher segundo a palavra do Senhor. Mas no caso de um descrente, que é o que Pedro está tratando aqui, como é que essas mulheres exercerão a submissão? E é isso que eu quero tratar com as irmãs e com os irmãos nessa noite. Bom, antes de adentrarmos o texto propriamente dito, é importante que nós nos lembremos
que o marido incrédulo, ele avalia as obras da sua esposa. Na verdade, todos os incrédulos, eles gostam de avaliar os crentes. E os maridos incrédulos, eles avaliam as obras das suas esposas. Então, o apóstolo Pedro, entendendo esse princípio, Pedro vai dizer às irmãs como elas devem ser submissas com homens dessa natureza. Então, no verso 2, ele diz o seguinte: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o apóstolo Pedro diz às irmãs: olhe, os corações dos seus maridos estão empedernidos, ou seja, endurecidos. E não há como você influenciá-lo para o evangelho apenas falando. É necessário, já que eles são homens que talvez sejam ásperos, né? Eu até expliquei que essa ideia de não obedecer à palavra também envolve aspereza, ou seja, homens rudes. Então, é necessário que essas irmãs encontrem a chave para abrir seus corações. E a chave para abrir seus corações é exatamente a vivência da fé. A demonstração da fé em toda a sua carreira como esposa. E é lógico que Pedro não está tratando de perfeição. Mas o que Pedro quer lembrar às irmãs que muitas vezes vivem momentos difíceis é que elas, às vezes, perdem as oportunidades para abrir o coração de seus esposos, porque elas estão gastando suas forças em seus próprios meios para levá-los a Cristo. Pedro quer que as irmãs entendam que muitas vezes elas demonstram mais esforços em exortar os seus maridos ao bem, já que eles não ouvem, então não os exorte ao bem. Viva o bem, apresente-lhes o bem de forma prática, porque isso já será em si uma própria exortação. Então Pedro está dizendo às irmãs, é muito mais eficaz, e essa é a vontade de Deus, que as irmãs se esforcem para viver o evangelho do que para exortar os seus maridos, já que estes possuem corações endurecidos. É mais fácil então, diz Pedro, que as irmãs abandonem a vã ideia de querer ganhar os seus esposos por si própria, pelos seus próprios esforços, mas entregar-se aos cuidados e à direção de Deus, ao poder do Espírito de Deus que opera pelo Evangelho, que elas carregam e que elas devem colocá-lo em prática. Portanto, Pedro diz, viva o Evangelho e creia no poder de Deus para transformar o seu marido. Viva o Evangelho, não se preocupe em falar, chegará o momento de falar, mas não se preocupe quando falar, apresente Cristo no seu lar por meio de uma vida que de fato possa ser percebida, né? Possa ser perceptível o Senhor Jesus Cristo nessa vida. Então, Pedro chama as irmãs e as instrui no relacionamento com esses homens, de que elas devem, deste modo, colocar em prática a submissão. A submissão não é simplesmente concordar com o marido em tudo, que a mulher cristã edifica sua casa, mas não é sendo o homem da casa, mas é sendo a auxiliadora idônea. E nestes casos, a auxiliadora idônea não age em concordar em tudo ou em rebater o seu marido, mas em apresentar a ele um modo digno de vida, para que ele então, por meio dela, de sua vida, encontre as diretrizes de Deus para assim conduzir a sua família. Então Pedro quer lembrar às irmãs este princípio e quer lembrar a elas ou apresentar a elas esta prática de vida. E desta forma então, elas certamente poderão alcançar o coração de seus maridos. Muito bem. Pedro então diz que os homens vão olhar e vão enxergar o vosso honesto comportamento. Quando Pedro fala do honesto comportamento,
Pedro quer lembrar às irmãs que a submissão precisa ser alegre. Tem mulheres que vivem oprimidas, não por causa do marido, mas elas vivem oprimidas por causa da ordem divina de ser submissa, porque ela não quer ser submissa, ela quer ser a senhora do mundo. Pedro está lembrando a elas que os mandamentos de Deus não são penosos, mas são mandamentos deleitosos, suaves e doces como o mel. Então Pedro quer dizer a elas, ou diz a elas, que elas também demonstrarão se seus corações são alegres ou são pesados em servir ao Senhor. Elas podem até ser submissas aos seus maridos, com peso, com amargura, com tristeza. Elas podem até apresentar aos seus maridos o Evangelho e mostrar aos seus maridos que o Evangelho não é fácil, é duro, é algo amargo. Então, Pedro chama as irmãs e diz: eles vão observar o vosso honesto comportamento. Ou seja, precisa ser um comportamento com decência, precisa ser um comportamento com modéstia. A sua alegria em servir a Cristo será apresentada em toda a sua vida. E ele não apenas vai observar o fato de você, por exemplo, ser pontual em servir o jantar para honrá-lo depois de um dia penoso de trabalho, mas ele também vai ver na sua pontualidade o seu serviço a Cristo, a sua alegria em servir a Cristo e a Ele. E não como muitas vezes se faz, não é? É apenas o dever, mas não há amor. Não há alegria nestas coisas, não há fé para se fazer isso. Então Pedro exorta as irmãs dizendo isso: ganhem seus maridos descrentes sem palavras, apresentando-lhes uma vida alegre de servidão a Cristo em primeiro lugar. E fazendo isso, vocês mostrarão a eles o que é de fato a fé cristã e como ela é algo deleitosa, como ela é leve, como ela de fato é amável. Note comigo que Pedro diz que os maridos vão observar o vosso honesto comportamento. Por que ele diz que ele vai observar? Por que Pedro não diz assim, talvez observe, mas por que ele garante que ele vai observar? Porque Pedro usa uma palavra no grego que significa olhar com observância, ou seja, olhar de forma, como se fosse um espectador. Quando alguém vai num jogo de futebol, ele está assistindo ao jogo de futebol e ele assiste de uma forma concentrada, ele está de fato vendo algo, ele quer compreender aquilo que está acontecendo ali, ele não quer perder os momentos. Então Pedro usa essa palavra grega para mostrar que os maridos são espectadores cuidadosos. Então eles avaliam de fato o comportamento de suas mulheres. E é bem verdade, né, que todo descrente ele tem muito apreço em ficar julgando os crentes. E nós certamente já passamos por isso, né? Você talvez até se esforça em 6 dias da semana, mas num dia você dá um deslize. Parece que tudo que você fez ao longo dos outros dias foi por água abaixo, né? Pois é, mas os descrentes, eles de fato têm apreço em julgar os crentes. Exatamente para ver se encontra algo de que possam ridicularizar o Senhor Jesus Cristo, os próprios crentes e assim por diante. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olhe, a mulher cristã que edifica sua casa, convivendo com o marido descrente, ela usa essa artimanha do diabo, que muitas vezes serve para colocar os crentes em vexame, ela usa como porta de entrada, para que o evangelho adentre o coração desses maridos. Ele é de fato um espectador por natureza, porque ele quer encontrar algo para ridicularizar Cristo. Então não dê ocasião para isso. Mas aproveite que ele te olha de forma detida e apresente o Senhor Jesus Cristo a ele, por meio da sua vida. Mostre verdadeiramente a ele a justiça de sua fé, não em exortá-lo acerca do que é certo e errado apenas, mas mostre a ele que você conhece o que é justiça da sua fé, porque você a pratica.
Os seus hábitos são hábitos dirigidos pelo Espírito de Deus. Os seus olhos são olhos que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, a justiça da fé será vista no seu modo de viver e de agir. A justiça da fé será vista. Você não precisa estar dizendo a ele o que é certo e o que é errado, mas ele vai ver isso naturalmente ao examinar o seu comportamento, a sua vida como um todo. Pedro, como um pai, diz às irmãs que essa justiça da fé não significa perfeição, mas significa um compromisso de viver um estilo de vida dirigido pela palavra. Ou seja, todas as vezes que o marido apontar o dedo para suas falhas, isso vai ser uma oportunidade de correção e nunca uma oportunidade de rebeldia. Ele diz, ele vai olhar o vosso honesto comportamento, um estilo de vida marcado pela pureza, pela honra. É um compromisso de viver santamente. E esse compromisso é feito com o Senhor. É um compromisso que é feito não para agradar os maridos, é um compromisso que não é feito para se apresentar aos outros como sendo o melhor, mas é um compromisso feito de um crente com o seu Deus, de viver de forma santa, naquele momento, com aquela pessoa, naquele relacionamento. Por isso, então, que Pedro diz que ele vai olhar o vosso honesto comportamento, conduta, um estilo de vida santo, um estilo de vida que realmente apresentará o Senhor Jesus Cristo ao marido descrente. Mas aí, irmãs e irmãos, talvez vocês me perguntem, tá, pastor, mas como é que funciona esse estilo de vida para que eu possa me comprometer com Deus? Então, Pedro estabelece 3 coisas que definem um estilo de vida justo, que as irmãs devem se comprometer primeiramente com Cristo e depois com os seus esposos, a fim de que eles de fato sejam santificados por meio delas, elas sendo instrumentos nas mãos do Senhor para santificá-los. Então, 3 coisas Pedro trabalha como sendo esse estilo de vida santo. O primeiro deles é a honestidade, né? Vosso honesto comportamento. A palavra honestidade, tem até uma editora no Brasil que tem esse nome, né? Agnos, ou alguns botam o H mudo e é Agnos. A palavra honestidade significa limpo, puro, casto. Então, uma irmã que paga suas contas, mas tem a boca suja, ela não é honesta. Ela não é honesta. Ela apenas cumpre um dever civil, ou uma parte da história. A palavra honestidade aqui, honesto, implica pureza, limpo, significa castidade. As mulheres cristãs, diz o apóstolo Pedro, elas devem cultivar essa submissão alegre para com seus maridos, possuindo afeições fortes por seus maridos. E isso as tornará limpas, honestas para com seus maridos. E isso as tornará puras e castas para com seus maridos. Pedro diz que as irmãs, por causa dos sofrimentos e, logicamente, dos pecados do marido, né? O fato dele ser rude ou ser uma pessoa muitas vezes indiferente, elas podem correr o risco de perder as afeições por ele. E quando afeições são perdidas, então alguma coisa entra no lugar. Iras, mágoas, ódios ou ódio, ressentimentos. Às vezes o desejo de ser feliz, mas sem ele. E quando estas coisas ocupam o coração, é impossível que você seja limpa, pura e casta no seu relacionamento matrimonial. Não é necessário que você adultere com o seu marido, ou contra ele, perdão. Mas uma vez que ele deixou de ser o centro das suas afeições no relacionamento matrimonial, tem problema.
Está entendendo? Tem problemas. Então Pedro diz às irmãs, ele vai observar o vosso honesto comportamento, limpo, puro, casto. As mulheres devem possuir fortes afeições por seus maridos. Ele não presta, pastor, é verdade, mas ame-o. Eu vou demonstrar isso mais adiante. Ame-o. Porque é exatamente por esse compromisso de viver de forma santa, primeiramente com o Senhor e com Ele, que fará com que vocês nunca violem a aliança que foi feita em matrimônio. É exatamente por esse compromisso de amá-los, ainda que eles sejam a pior das criaturas, que fará com que o respeito, a honra que lhes é devida, seja de fato manifestada. Mas se eu deixar de possuir fortes afeições pelo meu marido, pode ficar certa, você vai encontrar milhões de razões para não respeitá-lo, para não honrá-lo, e talvez não em ações, mas em pensamentos, poderá não ser pura, poderá não ser casta. Então, Pedro diz, possuam fortes afeições por seus maridos. Fazendo isso, vocês se tornarão cada vez mais fortes na honra da aliança, e então possuirão de fato condições de honrá-lo, não é? E não cairão nas artimanhas de Satanás, que certamente não deixará de apresentar ciladas a fim de que vocês violem a aliança estabelecida em matrimônio. A ideia da honestidade desse texto, que envolve limpeza, né, limpo, puro e casto, é a ideia de questões sexuais, né? Então o Pedro está dizendo que se as mulheres amarem seus maridos verdadeiramente, ainda que eles não prestem, elas não darão ocasião ao diabo para que ele as tente nas questões sexuais. E percebam, irmãs, talvez alguém diga assim, não, pastor, mas eu nunca pensei em trair meu marido, eu só muitas vezes sou rude com ele, né? Ou seja, não caia nessa história. Os desejos nessa área sexuais, eles vão te conduzir para outras respostas ao seu marido, em outros momentos da vida. É algo que se deseja aqui, que vai guiando outros desejos e atitudes até chegar aqui. Talvez por isso que muitas mulheres não encontram nenhuma virtude em seus maridos, porque se amarguraram tanto com eles que só tem diante dos seus olhos os defeitos, o que não serve. Então, aos pouquinhos, vão perdendo as fortes afeições. E não se enganem, quando as fortes afeições com o marido deixam de existir, elas vão existir. Talvez não com um homem específico, mas com aquela pessoa que a gente idealiza, o príncipe encantado, né? Antigamente ele vinha a cavalo, hoje ele deve vir numa Ferrari, né? Entendem? Muitas mulheres, ainda que na igreja, elas têm como padrão do homem para a sua felicidade aqueles que são apresentados na Globo, nos filmes, nas séries. Por isso que com o seu em casa, como o padrão não bate, então os atritos são constantes. Talvez você nunca diga para ele que você não o quer, mas os atritos são constantes, porque no coração está latente que o desejo era de estar com aquele outro, pode ser uma pessoa imaginária, mas porque aquele reúne as qualidades que você imagina que são perfeitas, né? E que te atenderão. Portanto, Pedro diz, ame seus maridos. Esse é o antídoto, e esse é o primeiro ambiente da submissão, comportamento honesto, limpo, puro e santo. Ame seus maridos. Não dê ocasião ao diabo para que ele vos tente, achando que você ia encontrar coisa melhor. Apesar de que talvez tenha coisa melhor, mas não é melhor para você. Porque você já está em aliança. Então, no frigir dos ovos, não há outra coisa melhor. É mais ou menos isso que diz Pedro.
as irmãs. Então amem seus maridos. Faça com que eles de fato percebam que o amor por eles é verdadeiro, não é? É verdadeiro. E desta forma, então, Satanás não irá tentá-las nessas questões sexuais, não irá tentá-las fazendo com que vocês tenham sempre descrédito para com seu marido, ou que cogitem, né, como algumas pessoas cogitam, a ideia de que poderiam ser felizes se... E o se não é algo bom neste caso. Então, Pedro diz, ele vai observar o vosso honesto comportamento, limpo, puro e casto. Ele vai, de fato, observar que o amor por ele, apesar de suas más obras, ele é verdadeiro. E isso é a chave para quebrar o coração duro. Então, ele vai observar o seu estilo de vida. Se é um estilo de fato que apresenta a justiça do Evangelho ou se é um estilo que apresenta a norma do mundo. Em segundo lugar, Pedro diz que as irmãs devem ter um comportamento puro, né? Limpo e casto, que os três estão dentro da palavra honesto. E diz que esse comportamento também tem que ser cheio de temor, né? Esse estilo de vida é um estilo que é cheio de temor. Esse temor, minhas irmãs, não é para com os homens, é para com Cristo. Se você não temer a Deus, você não vai respeitar ninguém na face da terra. Porque se o cara não respeita Deus, você acha que ele vai respeitar um mortal igual a ele? Então, Pedro está dizendo que ele vai observar que, primeiramente, o seu coração é cativo ao Senhor Jesus Cristo. E então, por causa disso, você também será cativa a Ele. O coração também o respeitará. E então haverá reverência de sua parte para com Ele, honra de sua parte para com Ele. Por quê? Porque você teme a Deus. Então Pedro diz que o temor de Deus dirige os corações e os olhos das irmãs, de forma que nas mais variadas situações do dia, elas irão preferir agradar ao Senhor. E isso será visto com palavras, ações, pensamentos, a ação de não fazer certas coisas, porque elas não querem pecar contra o Senhor, mas elas querem santificar primeiramente o Senhor em suas vidas e em suas casas. Então Pedro diz, ele vai observar o seu honesto comportamento. Mas aí talvez alguém se levante e diga assim, né? Pastor, mas essa mulher vai ser boa demais para uma pessoa má, né? Então, será que é da vontade de Deus que ela sofra desse jeito nas mãos de um homem mau e cruel que vai encontrar uma alma bondosa dentro de sua casa, quase que se comportando como uma serviçal, uma escrava dele? Será que Deus quer que ela seja maltratada assim? Lógico que não. Deus não quer que ela seja maltratada. Deus não quer que ela sofra maus tratos na mão desse indivíduo. Porém, ela é a parte que ilumina e salga a casa dela. Lembra de Mateus? Jesus disse que os crentes são sal e luz no mundo, ovelhas enviadas para o meio de lobos, e neste caso, o primeiro lobo na vida dela, infelizmente, é o seu cônjuge. Então, eu não posso, por exemplo, como mulher, dizer que Deus, porque Ele não quer que eu sofra, então eu tenho permissão para desobedecer e maltratar o meu marido porque ele é mau. Não. Eu preciso me lembrar que eu sou a parte crente na história. Eu sou a luz que dissipa as trevas. Eu sou o sal que salga o mundo. Eu sou aquela que darei testemunho do reino dos céus. Eu sou a ovelha que dia após dia o lobo tenta devorar. E infelizmente nesse caso, o lobo pode ser o próprio cônjuge. Mas eu sou a luz de Cristo naquele ambiente. Então, as mulheres devem lembrar que o pai não quer que elas sofram. Entretanto, o fato de seus maridos serem maus não dá licença
para o abandono ou o divórcio, mas constitui-se numa oportunidade de brilhar como o sol na aurora. Não sei se você já percebeu, procure o sol, na aurora não, no nascer do sol, procure ver, o dia está numa negridão só, e o sol começa a nascer e romper e desfazer todo tipo de trevas. Mas ele precisa nascer, romper e desfazer as trevas. Assim também são as mulheres cristãs. Elas são como o sol da justiça, elas representam Cristo em seus lares. Elas precisam romper as trevas por meio do brilho de Cristo, visto em sua vida de temor, de honestidade, de santidade. Então Pedro diz: minhas irmãs, vocês são a parte crente. Vocês são o sal e a luz nesta casa. Mesmo em meio aos sofrimentos, compete a você dar testemunho de sua fé e de união com Cristo. Compete a você dar testemunho de sua fé e de união com Cristo. Eu não vou ler os textos, eu vou citar alguns, mas os irmãos podem notar para ler em casa. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, verso 44, ele disse assim: ame aquele que vos persegue, ame e ore por ele. Ele não disse, retribua ao que vos persegue, perseguindo-o. Ele disse, ame e ore por aquele que vos persegue. E neste caso, o perseguidor daquela esposa crente é o cônjuge. Então por isso você tem que amar e orar por ele. Em Levíticos 19, 18, a ordem de Deus é que não devemos guardar mágoa de ninguém, mas devemos prosseguir no amor ao nosso próximo. Então, neste caso, o próximo é o esposo. Por isso que a prática do perdão é importante. Em Mateus 22, os versos 39 e 40, o Senhor Jesus disse assim, que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Então, o seu próximo não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é a sua mãe, nem é o seu filho. O seu primeiro próximo é o seu marido. Somente dos filhos não casados, que o primeiro próximo é pai e mãe, quando estiver em casa, né? Então, não há permissão da parte de Deus para retribuir mal por mal, ainda que o Senhor de fato não queira que as irmãs sofram, mas a ordem bíblica é que elas devem se sacrificar por causa de sua fé e de seu temor ao Senhor. Em Romanos 12, de 17 a 21, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos retribuir mal com mal a ninguém, e sim retribuir ao mal que nos é feito com bem. Então, se o seu marido lhe faz mal, faça o bem a ele. Por isso que a ordem bíblica, para nestes casos, é a submissão. É a submissão. Porque é assim que as mulheres procederão no bem de Deus com seus esposos. O modelo das mulheres cristãs que sofrem nas mãos de homens descrentes e rudes é o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para fazer a vontade de seu Pai. E estava dentro da vontade de seu Pai que ele desse a sua vida em nosso favor. Então Cristo é o modelo das mulheres cristãs que sofrem nas mãos de homens rudes. Em João 4,34, o Senhor Jesus disse que a sua comida e bebida era fazer a vontade de seu Pai. Em João 6,38, o Senhor Jesus disse que veio para fazer a vontade de seu Pai. Em João 12, 27, ele disse que estava em grande angústia por causa da vontade de seu Pai. E a vontade era esta, que ele morresse e ressuscitasse para salvar as ovelhas escolhidas. Para salvar as ovelhas escolhidas. Ele mesmo diz, precisamente com este propósito foi que eu vim, para esta hora, Mateus 26, 39, falando da cruz. E o que é mais interessante, quando o Senhor estava na cruz, não apenas sofrendo as agruras do juízo de seu Pai,
porque o juízo foi desviado de nós para Cristo, sofrendo espiritualmente e fisicamente, ainda teve que interceder por aqueles que zombavam dele, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, minhas irmãs, Pedro está dizendo: olhe para Cristo, glorifiquem a Deus em suas vidas, que certamente vocês também serão honradas como Cristo foi honrado. Glorifique a Deus em vossas vidas, certamente vocês experimentarão recompensas nos céus que há para vós outras. Recompensas nos céus que há para todo aquele que se dedica em amar o Senhor acima de todas as coisas. No texto de Pedro que nós estamos lendo, capítulo 3, verso 9, o próprio Pedro diz, eu vou ler só a parte B do verso 9, que diz: pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então há uma herança de glória destinada para aquelas irmãs que decidiram sacrificar-se por amor a Cristo nos seus relacionamentos matrimoniais com homens difíceis, rudes. E lógico, tudo isso que está sendo dito aplica-se às mulheres que também são casadas com maridos crentes, não é? Não há diferença. Não há diferença. A diferença no sentido de que o seu cônjuge crente te ajudará nas suas fraquezas. E o seu descrente talvez se utilize de suas fraquezas para zombar de Cristo. Por isso a palavra de Pedro vem como um bálsamo e como uma direção, um mapa, para que as mulheres possam viver em submissão alegre nestes relacionamentos. Em terceiro lugar, Pedro também diz que as irmãs devem possuir esse comportamento, esse estilo de vida cheio de temor e de pureza. E Pedro diz que isso envolve modéstia. Esse estilo de vida que glorifica a Cristo nesse relacionamento, ele é um estilo de vida que está envolvido em modéstia. A modéstia é a terceira virtude, ou o terceiro item desse comportamento, desse estilo de vida que as irmãs devem possuir com seus maridos. Note que ele diz o seguinte comigo no verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados, penteados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro está, então, ensinando que modéstia implica beleza interior, significa as virtudes da alma. Se ele está observando o seu comportamento, então as virtudes que devem transparecer, serem vistas por ele, são as virtudes da alma. A Bíblia não é contra e não proíbe que as mulheres se vistam bem, façam penteados no cabelo, usem joias, roupas chiques e etc. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele não está proibindo as mulheres de se embelezarem. O que ele está dizendo é que a beleza que vai impactar o seu marido não é a exterior, mas é a interior, é a da alma. São quando as virtudes da alma forem na sua vida como penteados, como joias que adornam o seu corpo, como roupas que te embelezam. É isso que Pedro está dizendo. Numa comparação entre beleza, Pedro está dizendo a beleza exterior não impacta o coração. Ela até pode encantar os olhos, mas ela não chega ao coração. O que chega ao coração é a beleza da alma, são as virtudes da alma que chegam ao coração. Então, ele não está proibindo as irmãs de se embelezarem. O que ele está dizendo a elas é que elas não devem se dedicar nestas coisas a fim de alcançarem seus maridos, mas elas devem zelar por suas almas. Mulheres crentes, mulheres sábias, são mulheres modestas. São mulheres modestas, são mulheres que possuem de fato essas virtudes que embelezam sua vida,
porque são virtudes da alma. Mas aí talvez alguma irmã esteja se perguntando: mas pastor, pare e pense comigo. Meu marido é descrente, é um homem rude. Será que não seria, como a gente escuta, né? Às vezes algumas mulheres dizem assim: eu peguei meu marido pelo estômago, né? Tá errado, né? Porque no dia que você não puder cozinhar, então ele vai embora. O pai não pensa, né? Mas não faz mal se dedicar na comida. Mas se casar pelo estômago, então no dia que você não puder alimentar o dragão, ele te mata. Enfim, então o que Pedro está dizendo é que às vezes as mulheres, no afã de conquistar seus maridos, se embelezam, ou seja, elas gastam muito tempo se embelezando e não nutrindo suas almas. Só que aí nós temos um problema. E pense num problema que é maior do que o marido descrente. É que quando as mulheres enveredam por esse caminho, elas se tornam escravas do padrão da beleza. Então, vai chegar um momento nessa estrada que o marido vai deixar de existir. E quem vai estar na frente vai ser o padrão da beleza. Elas não vão mais querer fazer isso ou aquilo para, de fato, alcançar seus esposos, mas para alcançar aquele padrão, aquele estereótipo de mulher bonita e etc. Então, Pedro está dizendo: minhas irmãs, não caiam na cilada de Satanás. Não se tornem reféns dos padrões de beleza externos que há no mundo. Porque isso é uma estrada, não é sem volta, porque Cristo pode salvar qualquer um. Mas sem Cristo é uma estrada sem volta. E vai chegar um momento que este padrão se tornará então o centro da sua vida. E como ele nunca será satisfeito, a sua vida vai cair num estágio de insignificância. Ou seja, acabou. Pedro então está orientando as irmãs: não cedam a esta tentação do diabo. Sabe por quê? Porque os padrões de beleza, eles estão muito ligados à cultura. Ou seja, eles são voláteis, eles mudam com a época. A mulher de 20 anos tem um padrão de beleza, mas não é o mesmo aos 40, aos 60. Talvez seja por isso que muitas mulheres são desgostosas consigo mesmas, porque elas estão olhando lá para quando tinha 20 anos. São insatisfeitas consigo. E aí deixam de embelezar a alma para enfeiar a alma com cobiças, com amarguras, ressentimentos, invejas, vícios. Muitos vícios femininos estão relacionados a isso. Então Pedro, como um pai bondoso, adverte suas filhas dizendo: não cedam e nem entrem, nem sequer cogitem entrar por esse caminho. Ele é diabólico. Ele é diabólico. Se você entrar por esse caminho, você vai amargar sofrimentos inimagináveis. É engraçado, né? Que o padrão de beleza, por ser volátil, por mudar sempre, que ele está ligado à cultura, né? A beleza externa, ele é de pouco valor. Por que ele é de pouco valor? Porque está sempre mudando. O que é de muito valor é o que tem permanência. É por isso que num ano uma roupa é chique, na outra é vulgar. As mulheres cristãs não foram chamadas para imitar a filha de Satanás, mas sim para imitar a igreja, a noiva de Cristo. Pedro então diz às mulheres que o que deve embelezá-las são as virtudes da alma: pureza, como vimos, honestidade, temor, isso deve embelezá-las. O apóstolo Paulo, escrevendo
em 1 Timóteo, capítulo de número 2, Paulo diz assim, né? Para as irmãs. Então, 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo diz assim, ó. Perdão, 9 e 10, isso mesmo. 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo diz assim, ó. Ele dá o padrão da masculinidade, né? Os versos de 1 até 9 ele fala do homem, né? Como governante, aquele que se responsabiliza. No verso 9 ele diz assim: da mesma sorte, quero que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A modéstia, ela é o padrão da beleza cristã. As virtudes que nos fazem cada vez mais parecidos com Cristo é, de fato, os aparatos que devemos usar para nos embelezar. Portanto, tanto Pedro quanto Paulo mostram que a modéstia está associada com essa beleza da alma. Às vezes a gente acha que modéstia é alguém que não fala muito, né? Ou é discreta, confunde modéstia, né? com discrição, né? Às vezes até com roupa comprida. Envolve isso, mas não é isso. Modéstia tem a ver com alma. E Pedro então diz que a modéstia é uma beleza que não murcha, que não passa, porque ela é de fato algo da alma, são virtudes da alma. E então no verso 4 ele diz às irmãs, não é? Ele diz o seguinte, que de fato elas devem se embelezar com esse homem interior que está vestido a um trajo, ou seja, uma roupa. E o que é essa roupa? Então ele diz que é um espírito manso e tranquilo. Então, mansidão e tranquilidade, ou um espírito gentil e manso, são as joias de ouro e os penteados da alma que as mulheres devem buscar. E desta forma, então, elas glorificarão a Cristo e também serão submissas e amarão seus maridos. Pedro diz que as mulheres devem, desta forma, viver e proceder. Note no verso 4 que ele diz que elas devem unir suas almas a esse trajo que é incorruptível. A palavra incorruptível significa imperecível, né? Ou seja, que não passa, que não perece, que é o contrário da beleza externa, está toda hora mudando conforme a moda, conforme os tempos. Então, a beleza externa, ela é perecível, toda hora ela está mudando, né? Mas a beleza espiritual não, ela é imperecível, ela não passa. É a beleza da alma que de fato brilha, e porque ela brilha mais do que o ouro, ela encanta. E como ela encanta, ela quebranta os corações duros e empedernidos de maridos descrentes. A beleza da alma é mais profunda que a pele, alguém já disse. E por isso ela é poderosa para cativar homens rudes e maus. Para cativar homens rudes e maus. Pedro então orienta essas irmãs, dizendo-lhes que elas devem proceder desta forma. Suas almas devem transparecer essas joias de um espírito gentil, né, da gentileza e da mansidão. E então assim elas demonstrarão aos seus maridos descrentes o que significa graça e bondade da parte de Deus dentro de casa, no viver diário. Os maridos poderão perceber esta graça e esta bondade de Deus quando eles contemplarem suas mulheres. Não porque elas deram um copo de água na mão deles, apenas, mas eles irão ver a gentileza e a mansidão de suas almas num gesto como esse,
de talvez entregar água em suas próprias mãos. E será exatamente desta forma, com estas joias, com esta beleza que não passa, que o mau humor, os resmungos, os queixumes, as vaidades, os orgulhos, as raivas, os desejos de abandoná-lo, os ressentimentos, as mágoas, serão dissipadas e combatidas. Serão dissipadas e combatidas, porque a alma estará sempre se embelezando pelas mãos do Espírito de Deus. Será dessa forma que os maridos descrentes se encantarão por suas mulheres e então poderão ouvir o Evangelho, não apenas pelos lábios delas, mas muito mais por suas vidas. Mulheres cristãs, elas santificam seus lares, elas conquistam seus maridos dessa forma. Pastor, e se eu quiser fazer diferente? Aí você pode, só que você não vai conquistá-lo. Vai pecar contra Cristo e contra Ele. Pode ser que nunca cheguem ao divórcio, mas nunca vão experimentar de fato as dádivas de um matrimônio que Cristo promete na sua palavra. Nunca. Só há uma saída nestes casos. É obedecer o apóstolo e seguir a palavra do Senhor. Eu quero me adiantar então, esse é um assunto muito vasto, mas eu quero me adiantar, eu não quero uma terceira parte. Mas talvez alguém pergunte, pastor, e o que é mansidão? É simples. Mansidão significa uma mulher que não causa distúrbios dentro de casa. Tem um problema, às vezes ela piora o problema. Quando ela se agisse mansamente, seria instrumento de sabedoria para tranquilizar os outros. Então, mansidão não é aquela pessoa calada, que às vezes é até corcunda, né? Que baixa a cabeça assim. É uma disposição da alma, de lutar contra a ira, contra a fúria que muitas vezes vem, às vezes por momentos justos ou injustos, mas ela trabalha a fim de que a sabedoria de Deus dirija aquela dificuldade. Então, mansidão está ligado a não causar distúrbios, né? Não causar distúrbios. É algo que aponta para afeições, tranquilidade, né? Isso é mansidão. Pedro, então, a fim de dar um exemplo às irmãs, e eu acho fantástico o exemplo que Pedro deu, porque Pedro não vai tomar o exemplo de uma mulher cristã casada com um descrente. Eu acho incrível isso, porque aí ele teria que citar Abigail, que era casada com Nabal, que era um descrente, não é? Mas Pedro foi citar uma mulher crente casada com um crente, porque esse é o padrão. Ele não cita um caso, ele cita o padrão, ele cita a regra e não a exceção. Né? Então Pedro disse o seguinte, olhe como foi que procedeu a Sara. Como foi que procedeu Sara e as demais mulheres cristãs do Antigo Testamento? Como é que elas procederam para com seus maridos? Né? Elas esperavam em Deus, elas eram mulheres que buscaram santificar seus matrimônios, sendo submissas aos seus maridos. E aí, nesse caso, eu creio que ele olha também para Abigail, mas ele cita Sara como exemplo de todas. E ele diz então que Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Note que a palavra Senhor, dita por uma pessoa de coração amargo, não significa submissão. Mas por que ele cita Sara? Não é? Porque Sara era a mãe da promessa. E se ela, como a mãe da promessa, não cresce nessas verdades, ela teria sido insubmissa com Abraão quando Deus os chamou para deixar a terra natal, aos 75 anos de idade, já idosos, e disse, eu quero que vocês saiam daí, viajem 800 quilômetros e vão peregrinar numa terra que eu vou dar aos seus bisnetos, tataranetos, a quem Cristo ainda vai salvar daqui a milhares de anos. E ela disse, nós vamos, Senhor. Por isso que ele cita Sara. Ela foi mansa, foi gentil. Não quer dizer que ela não tinha medos, dúvidas,
Não quer dizer que ela não tinha, talvez, alguns receios. Mas ela acompanhou seu esposo na sua fé. Ela acompanhou ele na sua fé. E então, talvez no momento que poderia ser um distúrbio, eu vou largar a nossa casa, a nossa terra, para ir para um lugar que ninguém sabe nem onde é, ao invés de criar um distúrbio, agiu mansamente, com gentileza. Então ela disse: sim, Senhor, nós vamos. E agindo assim, ela demonstrou sua fé, esperando em Deus, praticando sabedoria, gentileza, mansidão, temor ao Senhor, honestidade. Esse é o exemplo que ele cita para as irmãs. E eu quero concluir fazendo apenas 2 aplicações rápidas para nós. Uma de incentivo, outra de advertência. A primeira, eu quero incentivar as irmãs a buscarem a satisfação do coração, não a satisfação dos olhos, nem da carne. A beleza da alma está ligada, ou a modéstia, o temor ao Senhor, a honestidade, são virtudes da alma, estão ligados à satisfação do coração. Então, se você não buscar estas virtudes, você será sempre insatisfeita. Busque essas virtudes. Embeleze a sua alma com essas virtudes. E você vai poder experimentar, ainda que convivendo com um homem rude, dádivas da parte de Deus, por meio dele, graciosas, inimagináveis. Então, espere pelo Senhor, confie no Senhor e atenda à voz do seu apóstolo. Cumpra a palavra. Honre, seja submissa. Você tem agora aí o caminho e como andar nele. Coloque-o em prática. Não perca tempo com beleza exterior, não perca tempo querendo ganhar seu marido pelos seus esforços. Se eles serão inúteis. Serão inúteis. Esforce-se para temer o Senhor, embelezar a sua alma, e você colherá frutos preciosos da parte de Deus no seu relacionamento matrimonial. E a segunda aplicação para nós é uma advertência, né? As mulheres talvez podem tratar este assunto com descaso. Elas podem tratar com descaso o assunto do relacionamento com seus maridos, não é? Então, talvez elas até ganhem eles, né, de algum modo, no sentido de melhorar a vida dentro de casa. Mas elas precisam lembrar, e essa é uma advertência, que se eles na verdade, né, se perderem no inferno, elas vão ter contribuído para isso. Então lembrem-se, o Senhor não cobra de vocês a conversão dos vossos esposos, mas sim, que seja sal e luz na sua casa. Então, tratar com indiferença esse assunto, pode até ser que seu marido se una mais a você fisicamente, mas se ele se perder espiritualmente, você precisa lembrar que você contribuiu para isso. Porque deveria ter sido sal e luz, e não foi. Por que essa é a última aplicação e por que essa é uma advertência? Porque a mulher cristã que quer edificar a sua casa, ela não quer apenas viver bem com o seu marido. Ela quer que ele vá para o céu. Ela não quer ter dias melhores na terra. Ela quer que ele, como um pecador, conheça Cristo. Tenha seus pecados perdoados, sua alma transformada. Ela quer que ele experimente herança incorruptível como ela. Então, a maior motivação não é viver bem nesta terra com um homem rude, mas é como disse o Senhor Jesus, é quando um pecador que se converte, a festa nos céus. Assim também, dentro de um lar, aonde o esposo não é cristão. Que Deus então nos abençoe e aplique a sua palavra a nós.
e dê forças às irmãs para que elas prossigam no caminho dos céus, no caminho do alto. E assim elas experimentarão bênçãos sem medida da parte do Senhor.